Oi, ótima tarde. Bem-vinda a mais um Chá das 5 e hoje, com certeza, o Facebook não vai derrubar a nossa live. Eu vou esperar que você me achar na live do Chá das 5. Enquanto isso, você que já achou, convida. Hoje eu vou pedir para você não assistir no seu feed, você clicar em cima do vídeo, porque aí eu consigo falar com você, você consegue falar comigo no chat. Começar. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça nesse lugar, neste apareça, que o teu nome cresça nesse lugar, me incendia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, nós falamos durante essa semana aí sobre o poder da autorresponsabilidade. Como a gente pode aproveitar nesse momento de quarentena, inclusive no momento delicado, preparar justamente a nossa mente com metas, com objetivos, com desejos no nosso coração. E nós viemos falando aí sobre o poder da autorresponsabilidade, como que a gente pode estar aí procedendo durante essa pandemia, conseguindo enxergar lá na frente a nossa vida. Na verdade, a gente que constrói a nossa vida, que constrói os nossos objetivos, porque é lá que a gente vai estar. Então, uma das estatísticas que eu passei foi o quão é importante estabelecer meta num processo de quarentena, no momento que a nossa mente precisa estar, né, mais tranquila, focada num futuro melhor, né? Então a gente vem falando sobre isso. No mês passado nós falamos sobre todos os níveis de inteligência que nós desenvolvemos junto, né, no nosso psique, todas as formas de inteligência emocional, a inteligência artificial. E é isso que a gente veio falando no mês passado, preparando esse momento aí dessa semana que foi, chegamos aí, como que a gente vai estabelecer essas metas. Então esse é um processo muito, muito importante dentro da nossa vida como um todo, né? Nós viemos falando aí da autorresponsabilidade, das nossas competências durante essa semana e o quanto a gente pode estar ali realizando muitas coisas na nossa vida. Então eu falei sobre a caixinha da vitória, ensinei a cada pessoa a fazer aqui, eu espero que você faça também a caixinha da vitória, porque ajuda bastante a avaliar o nosso progresso. Então eu vou pedir para você que está assistindo a live, clique em cima do vídeo para poder abrir o chat, porque senão eu não consigo visualizar quem tá, fica tudo branco assim para mim, só eu me vejo, né? Então clique em cima do vídeo para que eu possa te ver, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre a nossa continuidade. Nós falamos de segunda até ontem sobre as competências, começando pelas competências emocionais, sociais, como que a gente está reagindo às mudanças, como que é o nosso processo de adaptação. Nós viemos falando essa semana e ensinando a você dar notas, fazendo exercícios de quem eu quero ser, o que eu quero fazer e o que eu quero ter. E a partir dali seja um parâmetro para que a gente possa começar a fazer
É tudo isso. Eu queria saber se alguém tá me vendo que pudesse digitar um aí, para eu poder ver e saber que tá tudo certo, né? Porque ontem ficou caindo essa live aqui, né? Ficou caindo. Então nós falamos aí sobre as competências, de como a gente pode estabelecer novas metas e todas as competências que nós falamos. Então, na outra semana falamos das metas em todas as áreas, como a gente pode estabelecer, falamos da competência pessoal, incluindo autoconsciência emocional, autoavaliação prévia do nosso comportamento, como anda a nossa autoconfiança, falamos muito sobre autoconfiança. Como que está o autocontrole emocional no momento da quarentena? Como está a sua competência no nível superação? Você está se superando? Você está conseguindo saídas para um momento caótico como esse? Certo? Então é importante que a gente entenda aí sobre isso. Deixa eu botar aqui, peraí. Boa tarde, para ver se tá aparecendo. Não tá abrindo para mim o chat, então eu não sei se tá indo, tá? Então vamos lá. Falamos sobre a competência de iniciativa, falamos sobre a competência de transparência, falamos sobre a competência da adaptabilidade, ou seja, qual está o meu nível. Falamos também sobre otimismo. Como que está a minha competência em relação ao otimista? Mesmo no período da pandemia, eu estou conseguindo, sabe, controlar minha mente e ser positivo. Depois nós falamos sobre as competências da autoconfiança e principalmente aí dessa parte de como controlar as emoções. Falamos também de competência emocional. Cris, o que é competência emocional? São as competências que têm a ver com outro ser humano, que, por sinal, na pandemia a gente está precisando muito dessa competência, que é a empatia, a consciência organizacional, é você saber da sua consciência na área do serviço, de colaborar. E eu acho que foi o que eu mais falei. Inclusive, meu primo lá de Portugal me passou uma mensagem hoje falando que vai querer umas aulas de liderança, porque ele assumiu um cargo agora de liderança, né, Henrique? Fica tranquilo que até hoje à noite eu já vou falar com você. E parabéns pela promoção. E liderança inspiradora. Liderança inspiradora eu levei 40 minutos. Não vou falar dela hoje, mas a liderança inspiradora, você sabe se o líder tem essa competência quando os seus liderados em qualquer área, seja familiar, social, religiosa, né, espiritual, corporativa, ele edifica o ser humano a se tornar melhor em vez de só criticar. Então, um líder, essa aí é uma liderança, uma competência muito, muito forte. A competência da influência, do desenvolvimento dos demais, a catalisação de mudanças. Como é que está a sua competência nessa área de mudança? Falamos também sobre conflitos, né? Boa tarde, Lourdinha, seja bem-vindo. E como é que é a sua competência na área do trabalho, né? Então, a primeira etapa para o autodesenvolvimento é a número 1, que é a consciência. Quando a gente faz cursos de coach, desenvolvimento pessoal, uma das coisas mais fundamentais, sine qua non, é o estado de consciência, é saber aonde eu estou, para onde eu estou indo. Então, se você fizer uma analogia ao cume de uma montanha, você tá lá embaixo, que é a consciência, tá? Depois você vai tendo consciência, você vai começar a assumir a autorresponsabilidade da onde eu quero progredir. E aí eu começo a fazer a visão do futuro. Nós fizemos uma aula só sobre o poder da visualização. E aí você vai ter ferramentas preciosas para subir a montanha, para escalar o gigante. E aí você vai aprendendo a ter ferramentas poderosas de transformação, que são as ferramentas poderosas do progresso. Uma pessoa que ela não tem consciência que ela precisa progredir, ela não vai fazer o exercício de todas essas competências para se tornar uma pessoa melhor, de fazer todo um progresso. Então, eu acho que essa é a beleza do desenvolvimento pessoal. A cada dia você ser melhor do que ontem, né? Nunca levando para culpa, condenação, nada disso. Sempre falando, nossa, eu hoje estou melhor que ontem. Por isso que eu ensinei vocês a fazerem a caixinha da vitória. A caixinha da vitória, hoje eu tenho várias vitórias para botar na caixinha. Então, vou colocar lá. Por quê? Você bota a data
e a vitória. As pequenas vitórias é que fazem grande diferença. Então você vai estar lá exercitando o quê? O poder de comemorar o progresso. Porque muitas vezes o nosso progresso, o nosso alvo, tá lá em cima, tá longe. E aí a gente acaba desistindo porque acha que está impossível chegar nesse nível. E quando a gente determina a caixinha da vitória, é o quê? É a análise do progresso. E quando eu progrido, eu tô feliz, eu tô produtiva, eu tô me sentindo melhor, a minha autoconfiança aumenta, eu me relaciono com os demais. Então eu vou dar algumas dicas que você pode analisar, que nós vamos fechar essa semanas com essas competências de análise, de consciência, aonde eu posso melhorar, o que eu posso estar fazendo, e isso faz uma soma muito grande. E outra coisa que é importante, o break. Por que é importante break? Se você é uma pessoa que está trabalhando a partir de casa, aprenda a ter breaks. Por quê? Porque é importante você quebrar a rotina para você aumentar a sua produtividade. Dê um sono, dê um cansaço mental, né? Você vai lá, toma um banho gelado e dá aquela revigorada. Porque o banho gelado, ele aumenta a fisiologia do corpo, ele aumenta a imunidade, ele aumenta a transmissão neural, ele ajuda muito, muito. E é um teste para você mandar no seu cérebro, tá? Que é uma dica aqui para você. Você, toda vez que você for tomar um banho frio, natural, né? Que agora tá mais friozinho, você fala pro seu cérebro assim, é só hoje. É só hoje, porque é assim que você vai criando habilidades. E o banho gelado de manhã é muito, muito bom para você fazer um wake up. É o quê? Um wake up no cérebro, para você estar energizado. Tanto é, se você tomar um banho quente, você tem um banho quente, você relaxa. Um banho frio, você sai de lá já tinindo para produzir. Então, ó, já vale essa dica aí no homeschooling, no home office, para você poder aumentar a sua competência aí na área de produção. Então, vamos aqui agora, já falamos de todas essas leis, né? E essas competências. Eu falo que é importante, se você ainda não conseguiu, desde o mês passado, estabelecer metas, faça pequenas metas. Tá? Visualize aonde você quer chegar, o que você quer construir, seja na área de finanças, seja na área profissional, na área educacional, na área espiritual, na área corporal, fisiológica, você vai analisando o seu progresso. Então faz pequenas metas, mini metas para o objetivo principal, para você se mover, né? É sair da inércia, bota aí, eu vou sair da inércia. E como que eu saio da inércia? A primeira inércia que a gente precisa sair é da inércia mental. Anota isso. Ela que nos prende, ela que nos inferioriza, ela que faz a procrastinação da nossa vida, de deixar para amanhã o projeto que eu queria fazer hoje. E a maioria dos casos é o medo. Como a gente passou aí um mês quase falando sobre medo, não vou falar sobre ele, mas o medo você tem que vencer ele todos os dias. Coragem é fazer apesar do medo. E quanto mais eu ajo, mais a minha autoconfiança aumenta. E uma pessoa autoconfiante, ou seja, que ela já sabe quem ela é, por isso que ela é autoconfiante, porque a autoconfiança em nós mesmos sem Deus é que é um perigo. Mas quando a gente sabe quem a gente é nele, a nossa autoconfiança vai subindo, porque a gente já não tem problema de condenação, culpa, ou julgamento, ou rejeição. E o ser humano, ele não consegue ser livre se ele está preocupado com o que os outros pensam a respeito dele. Ele não é um ser de verdade livre. Ele está sempre fazendo as coisas pensando no outro. E para você crescer, progredir, prosperar na vida, para você decolar, você tem que deletar o que as pessoas acham a seu respeito, tá? Então, assim, algumas dicas pontuais que eu vim falando essa semana, que vai deixar você assumir essa autorresponsabilidade das suas decisões, tá? Então, número um, é você avaliar as suas decisões, tá? Analisa as suas decisões conscientemente. Não fica correndo na vida através de demanda. Analisa o que você quer, decide, porque decidir é queimar a etapa anterior. O que é uma pessoa confusa mentalmente? Ela procrastina a decisão. Na verdade, ela nunca decide. E como ela nunca decide, é uma decisão estar em cima do muro. Então, se eu quero assumir o progresso, eu quero construir o meu futuro, construir a minha vida do futuro, eu preciso assumir decisões. E a decisão é anular a etapa anterior. Então, a primeira coisa, avalie as suas decisões. Quais decisões eu tenho que tomar, inclusive nesse período da quarentena? Que decisões? E quando você analisa essas decisões, tá? Esse aqui é uma decisão
pontual, uma dica pontual, é a atitude e o comportamento em relação a essa decisão. Não adianta eu só decidir. Eu preciso tomar o quê? Atitudes, posicionamentos e comportamentos perante essa decisão. Ah, eu decidi fazer isso, eu decidi, sei lá, abrir um negócio na internet. Então você vai lá, decide, age e a ação vai gerar comportamentos que vão gerar resultados. Então é aí muito importante, é pontualíssima essas dicas aqui. Então anota, primeira coisa, avalie a sua decisão, as suas atitudes e comportamentos. Porque eles vão ser gerados o quê? No resultado do futuro. Então, se eu tenho que decidir alguma coisa, decide, mesmo que você erre. Porque a vida tá passando, é transitória. Tem gente que nunca arrisca nada. Como dizia o Jim Rohn, a pessoa que não arrisca, ela já está determinando que a vida dela vai ser uma vida medíocre. É uma frase muito forte, porque principalmente no Brasil, né? A palavra medíocre, ela soa de forma estranha. Parece que é uma pessoa ruim. Na verdade, a pessoa medíocre que ela anda na média. Ela nunca está acima da média. E a gente sempre costuma. O que é uma pessoa acima da média? Acima da média, ela consegue tomar decisões acima da média. Ela consegue ter atitudes acima da média. Ela consegue ter reações acima da média do que acontece a ela. Ela consegue, inclusive, ter um aperto de mão, não na quarentena, acima da média. Um olhar acima da média. Valorizar as pessoas acima da média. Entender todas as competências que eu falei no dia de ontem sobre a competência social, que é uma competência muito importante. Avaliar o grau de empatia, o grau de liderança, o grau de adaptabilidade das coisas. Tudo isso é muito importante. E é por isso que os seres humanos que progridem é aquele que decide. Ah, mas eu tenho medo de errar, gente. Vamos lá. Tem alguém aqui que tem medo de errar? Erre. Errar faz parte da vida. Essa nossa educação do acerto, ela é péssima. Por quê? Porque a pessoa fica com medo de agir. Vai que eu erro. Vai que alguém me critica porque eu tomei uma decisão ruim. Tô nem aí. Tô imitando os filhos aqui, adolescentes. Tô nem aí. Por quê, gente? A vida é curta e você tem que tomar decisões. E na quarentena, a gente tem que tomar muitas decisões. E decisões que vão afetar a nossa vida por completo, para sempre. E não decidir é uma decisão. Ou seja, eu decidi não deixar a coisa do passado para trás e não quero construir o novo. Então, aí dicas pontuais em relação a isso. Identifique em quais delas você está se sentindo culpado. Primeira coisa, essa decisão que eu fiz no verão passado, meu Deus, mas se eu tivesse feito de outra forma, minha vida estaria melhor. Gente, tudo é experiência. Tudo é experiência. Como a Lourdinha falou aí, é oportunidade. A oportunidade vem, toma decisão, mesmo que depois você falar, não era isso que eu queria. Mas não fique em cima do muro. Toma decisão. Uma outra, deixa eu falar isso, como é que eu vou falar? Uma outra dica pontual aí, você tem que analisar, você tem culpado as pessoas? Você tem culpado a outros, as circunstâncias? Ah, mas a minha vida tá assim por causa do fulano. Oi, Thelma, seja bem-vinda, meu amor. Adorei esse pet aí feliz. E você tá culpando as pessoas? Como é que tá o seu grau de competência em não assumir a responsabilidade dos seus erros, das suas ações, das suas inações? Então, é um tema difícil, tá? Eu tô falando aqui numa boa, mas é um tema que mexe com a nossa cabeça. Eu tô culpando a quem? Pelo meu insucesso, pelo meu não progresso, né? O fracasso são decisões que nós tomamos, é resultado. Mas por que eu gosto do fracasso? Eu vou falar, eu podia dar uma aula sobre fracasso. O fracasso, ele é uma bênção, sabe por quê? Porque a gente se torna um ser humano extraordinário para não errar na mesma coisa. Porque errar é humano e é preciso, mas não nas mesmas coisas. E é por isso que quando a gente falou lá, o número 1 é o estado da consciência, eu entender o que está passando na minha vida é resultado das minhas escolhas. Não tem jeito? Ah, mas eu fiz isso porque o ser humano me influenciou, o fulaninho. Por quê? Você se deixou ser influenciado. Essa é a verdade, que dói. É igual quando alguém magoa a gente. No fundo, a gente sabe que a culpa é nossa. Porque a pessoa só magoa quando a gente permite que ela magoe. Essa é a verdade. Ou dá intimidade demais, ou fala demais. Então, no fundo, esse tema de autorresponsabilidade, ele é até um pouco pesado. Eu vou até rir um pouquinho, acho que eu vou contar uma piada. Eu não sou boa de contar piada.
Mas é entender essas dicas que são muito importantes. Você tem culpado alguém pelos seus resultados? Coloca aí. Então, esse exercício da autoconsciência é assumir as responsabilidades, tá? Tenha proatividade em mudar hábitos. É um outro ponto importante da autorresponsabilidade. Nossa, há 20 anos eu faço dessa maneira. Como que vai mudar fazendo a mesma coisa, criatura? Quando eu vi isso pela primeira vez do Jim Rohn, para as coisas mudarem eu tenho que mudar, fazer coisas diferentes, eu parei. Parece ser lógico, mas não é. Porque nós estamos acostumados a rituais. Rituais de vida, rituais de acordar no mesmo horário. O ser humano, ele cria rituais. Mas para eu ter novos resultados, eu tenho que criar rituais novos, hábitos novos, crenças novas. A forma de operar em alguma coisa nova. E isso aqui é mobilidade. Oi, Márcia, você tá aí? Boa tarde, querida. Seja bem-vinda. E a semana aqui tá quente, tá? Tá autorresponsabilidade na real, né? Porque a quarentena tá se alongando. E eu falei hoje com uma pessoa, ela falou, a quarentena vai acabar dia 16 de junho. Eu falei, eu gostei do seu otimismo. Eu gosto dessa competência do otimismo. Mas eu não acho que vai ser tão cedo assim. Por mais que libere, as pessoas não vão voltar automaticamente a fazer tudo o que elas fizeram. Então, essa questão, lembra que eu falei ontem da competência da adaptabilidade? Será que a gente vai se adaptar como era antes? Com certeza não. Então, essas competências são importantes. E aí você ter ali o controle das atividades, controle dos impulsos, tá? Para você refletir nas suas decisões. Porque uma decisão mal pensada, sem sabedoria, ela vai refletir. Então, até para tomar uma decisão, não tome decisões através do impulso. É igual quando você tá com raiva de alguém, melhor calar-se. Tá escrito na Bíblia, Provérbios, cale-se. Porque a sabedoria, até um tolo se passa por sábio quando ele fica calado. Então é importante. Agora, o que é importante? A visão sistêmica. O que é visão sistêmica? Eu tô lá estabelecendo as minhas metas, né? Eu tô só colocando as metas. Agora eu vou analisar o meu hoje. Isso é consciência. Isso é você ter ali, ó, uma visão completa dos seus hábitos para evitar qualquer deslize e fortalecer o quê? Uma disciplina e agir de maneira diferente. Então, essa visão sistêmica da vida, dos setores da nossa vida da qual nós falamos, né? Eu também, querida, muito feliz de estar aqui. Faz toda a diferença. E é um tema que mexe com a gente, tá? Mexe muito. Principalmente a gente que tem acima do 200. Tem alguém acima do 200 aqui, gente? A gente, cara, não aprendeu nada disso, né? E quando a gente se depara com esse conhecimento, você vai vendo, gente, eu tinha que nascer sabendo isso aqui, porque a minha vida ia ser mais suave. Mas tudo faz parte, né? A outra coisa importante na vida é focar nos resultados e não no processo. Tem gente que é muito preocupada com os detalhes, sabe? Tinha uma acho que, quem vai lembrar? Tinha um quadro, não sei se era Jô Soares, Chico Anísio, que meu pai via, que tinha um homem que falava assim, tudo nos mínimos detalhes. Eu não sei qual era o personagem. E tem gente que é esse personagem dessa comédia, nos mínimos detalhes. A pessoa tá sempre focada nos mínimos detalhes, mas ela não foca a coisa mais importante da vida, que é resultado. Então, se eu quero ter resultado na minha área espiritual, eu defini o que eu vou fazer, eu vou analisar o resultado. Qual é o resultado? Meu comportamento, meu domínio próprio, as atitudes, como eu tô falando, como eu tô me comportando. Então, anota, o resultado é 10 vezes, 1000 vezes mais importante que a ação propriamente dita. Porque se eu continuo a não ter resultado naquilo, eu tenho que mudar. Não tem jeito. Mas não é resultado imediato, botão micro-ondas. Eu comecei uma coisa hoje nova. Nossa, amanhã, sexta-feira, eu não mudei. Não, eu vou parar isso aqui porque não tá fortificado aqui, não tá tendo resultado. Não, é uma continuidade. Só que você pode colocar ali um plano de 90 dias, um plano de 6 meses. Eu vou continuar fazendo dessa forma aqui. E aí eu vou colhendo os frutos, vou analisando, vou mensurando, e é uma forma também de você ter uma visão sistêmica dos resultados em todas as áreas que a gente estabeleceu lá no mês passado, que é as áreas familiar, saúde, financeira, profissional, social. Falamos mais de qual área? Desenvolvimento intelectual, saúde emocional, todas essas áreas, a nossa inteligência do QI, a inteligência espiritual, a inteligência emocional. Isso aqui são o quê?
Visões sistêmicas dos setores que envolvem a nossa vida, o nosso ser humano. E quando a gente tem uma visão sistêmica e consegue ter uma visão analítica do negócio, que é essa visão de fora, você consegue entender melhor. Puxa, é por isso que nessa área aqui o negócio não tá andando. E aí eu tomo consciência e preparo para mudar. A mudança é fácil? Já anota. Nada que vai dar bom resultado na nossa vida é fácil. Você pode olhar para a conquista das suas vidas, pode olhar. Tudo que você conquistou na sua vida foi com esforço, dedicação, foco, sonho, meta. Faz um flashback mental, é mesmo, nossa, para eu casar fiz esforço, para ter filho, criar filho, para construir minha casa, comprar minha casa, para me formar, para fazer curso, para estabelecer minha profissão. Então tudo que é fácil na vida não tem valor, mas tudo que tem valor não foi fácil. Então é normal, se você tá passando por esse monte aí, por esse vale, esteja preparado, que a vitória vai sorrir para você, né? Então, mesmo que você pense que você não vai conseguir, fica tranquilo, você vai conseguir, mas precisa passar. Passar da quarentena, passar fortificado, estabelecendo metas, visualizando. Visualiza sua casa, vai no Google, visualiza os lugares que você quer viajar, visualiza tudo. Vamos em 2025 para Maldivas. Vamos, galera. Quem topa aí? 2025, retiro dos focados nas Maldivas. Coloca aí se você quer ir com a gente, tá no nosso código de sonhos. Então a gente já tá visualizando, nossa, vai ser maravilhoso estar na Maldivas. Olha, com os meus amigos, fazer um chá das 5 nas Maldivas, olha. Isso que é chique, é chá da realeza, né? Então você focar nos resultados e assim você realizará os seus sonhos. Tá? É tão legal, né? Você sentir uma mudança dentro de você e se desenvolver. Essa é a coisa mais maravilhosa da vida, é você sentir que, cara, olha pra trás e fala, cara, eu tô muito melhor do que eu fui ontem. Não é a coisa material, é a conquista do progresso. Gente, progredir é muito bom. Quando a gente tá parado, né? A gente sente que, opa, a Graciane vai. Só a Graciane que vai, gente, pra Maldiva? Não é possível. Então, se você não pensou em ir pra Maldiva, já botei esse sonho no seu coração. Já visualiza, já vai no Google, fala, nossa, eu vou com a Cris, eu vou com o pessoal do Chá das 5, 2025 para as Maldivas. Por que não? Faz essa pergunta. Why not me? O que te impede? Nada. Nada. A única coisa, o nosso impedimento, ó, tá aqui. Como eu sempre brinco, eu poderia comprar um chip na internet e botar um chip da pessoa que pensa grande, um chip como pensa Deus, um chip sobre o progresso. Não, mas aí que tá a beleza da vida, é o desenvolvimento. E a longo prazo, como sempre. Porque o imediatismo faz você desistir das coisas. Grava essa. O imediatismo faz você desistir dos seus projetos. Ai, passou 6 meses e não conquistei nada. Desistiu, pronto, vai ter que começar um novo, aí daqui a pouco nunca... Sabe aquela pessoa que toda hora faz um novo projeto? Ela tem iniciativa, mas ela não tem acabativa, se é que existisse essa palavra. Então é muito importante esse estado de consciência, essa visão sistêmica de tudo que eu tô realizando. A vida não é isolada, pessoal. Nada é do nada. Então quando a gente tem uma visão sistêmica das coisas, com Deus, espiritual, saber, nossa, isso aqui não tá legal, vamos corrigir. Sabe, quando o Espírito fala no nosso coração, olha, corrige essa rota. Fala com aquela pessoa, perdoa aquele cara, aquela palavra que você não falou muito bem, tá? Então, isso aí você vai sentindo como as etapas vão melhorando da nossa vida quando a gente tem essa visão sistêmica. Então, eu falei na primeira live sobre quais são as leis, 6 leis da autorresponsabilidade. Quem quer saber? Nossa, só a Graciane vai pra Maldiva, gente? Digita eu aí que você vai pra Maldiva, manda isso pra Deus pra ele ver que você quer ir para Maldiva, aquele lugar maravilhoso, aquele mar, pessoa servindo você, nossa, no meio da praia, fazendo massagem, naquele mar maravilhoso. Recebe coisa boa na sua vida, visualiza. Sai da quarentena, já que você não pode sair de casa, sai no sonho. Visualiza o seu progresso, visualiza, que isso deixa a gente animado, né? Então coloca aí a primeira lei de autorresponsabilidade. É parar de criticar os outros. Essa é a número 1. Number one. Coloca aí. Primeira. Segunda. Se é para reclamar,
não reclame, dê uma sugestão. Ai, Marli, até que enfim, vamos eu, Marli e Graciane. Ô, Márcia, tu não vai com a gente pra Maldiva, Márcia? Quem mais tá na live aí, gente? Lourdinha, vamos pra Maldiva, com certeza. Daqui a 5 anos, a gente vai estar lembrando dessa lá. Ah, agora é a Márcia que eu conheço. A Márcia animada, entendeu? Vamos pra Maldiva, amigas. Todas nós. Cadê? Não tem homem que vai pra Maldivas, não? Então, cara, essa live tá ficando muito feminina, mas tudo bem. É o chá das 5, mas a gente aceita aí os homens, né? Então, pare de buscar culpados. Bota aí, busque solução. E eu sempre brinco. O que não tem solução, solucionado está, né? Então, você vai desenvolver uma coisa que é maravilhosa. A solução. Eu não sei, a gente fica com uma cabeça tão solucionativa. Vem um problema, gente, é assim, assado, assim, assim. A gente não pensa no problema. Grava isso. É não pensar no problema, é sempre pensar na solução. Porque quando a gente pensa na solução, ele diminui. Se é para se fazer de vítima, se faça de vencedor. É a 4ª lei aí da autorresponsabilidade. Seja um vencedor. Não seja vítima. Não tem espaço. O vencedor nunca é vítima. Nunca é vítima. Escreveu, né? Ótimo. Vamos tirar a fotinho e falar assim, lembranças do Face da quarentena em 2020. Eu estava lá. E quando a gente declara, gente, o Paulão também vai. Aí, Paulão. Aí agora eu senti firmeza. Vai estar você lá pra animar. Você não se esqueceu. Você insistiu. Deixa eu mandar aqui um convite pra minha mãe pra ela saber que eu tô na live. Pera aí, gente, só um minutinho aqui. Coisas de mãe. Mãe a gente sempre atende, né? Então, mas não posso atender, senão vai cair a live. Então, eu vou mandar aqui, ó, o convite pra ela, porque às vezes ela não acha a live, tá? E aí, o que eu tava falando? Da visualização lá da Maldivas. Então, grava aí, 2025 estaremos nas Maldivas e vai ser muito, muito bom. Então, busque a solução, não foque no problema. Repetindo, pare de criticar os outros, cala-se. Não reclame, dê sempre uma sugestão. Pare de buscar culpados e vai buscar a solução de tudo o que acontece na sua vida, todos os gigantes que se levantam, todos os desafios que pintam, tá? Eu sempre costumo brincar nas minhas palestras, eu falo assim, quando tem desafio, você faz igual uma bola do Cristiano Ronaldo. Você recebe no peito e chuta pro gol, entende? Para resolver esse problema. Não pegue a bola, porque é falta. Não pegue a bola com a mão. O que eu quero dizer com isso? Não pegue o problema. Não fique olhando para o problema. Nem aumente esse problema. Porque quanto mais você focar no problema, mais ele aumenta. Então foque na solução. Pintou um desafio, qual a melhor solução? Como eu posso resolver? E se não tem solução, solucionado está. Vamos viver, porque a vida está passando muito rápido. Eu estou impressionada. Hoje é dia 21 de maio. Lembra que eu falei no dia 1º de maio? Que eu falei, gente, amanhã é dia 1º de maio, vamos começar o 5º mês do ano de 2020, já estamos terminando. Ou seja, esse ano vai voar, é um ano histórico, é um ano atípico, é um ano que realmente está fazendo muita diferença em pensar valores, estabelecer as prioridades da nossa vida, em saber quem realmente a gente tem que dar prioridade, quais são os setores, e é por isso que na quarentena é muito importante estabelecer metas, fazer essas leis da autorresponsabilidade, saber como que eu posso mudar, como que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, quem eu posso ser de melhor, como eu posso elaborar todos, sabe, exercitar todas as minhas competências em todas as áreas, profissional, social, a competência da liderança inspiradora, a social, ajudando as pessoas, a empatia, como que eu posso me tornar um ser humano melhor? Por que isso é tão importante agora, pessoal, na quarentena? Porque nós estamos num período que é necessário a gente trabalhar nossa mente. Não tá fácil pra ninguém, mas se a gente ficar debaixo do edredom, vendo Netflix, não estabelecer as metas, não fazer o nosso quadro de visualização, nossa caixinha das vitórias diárias, não visualizar que nós vamos estar lá na Maldivas em 2025, que já deu um ânimo. Olha só de você pensar, vou passar dessa quarentena só para ir para Maldivas. Nunca pergunte o como. Tudo que você estabelecer na sua vida, nunca estabeleça o como. Coloque o porquê. O porquê é o desejo ardente que vai fazer você se virar, se mover, sair da inércia, estabelecer, sair dessa live hoje, colocar tudo no papel. Entende? Boa tarde, Daiane. Seja bem-vinda, Daiane. Deus abençoe.
colocar tudo no papel. Oi, mãe! Chegou, viu? Eu falei que ia convidar minha mãe, que acho que ela não tinha achado a live. E nunca justifique os seus erros, aprenda com eles, pare de julgar as pessoas. Anota isso, julgue as atitudes, tá? Quando uma pessoa fez alguma coisa não tão legal, falou alguma asneira, você nunca fala essa pessoa é uma pessoa assim. Não, essa atitude da pessoa não foi correta. Porque a partir do momento que a gente para de julgar os outros, a gente começa a se relacionar melhor com o outro ser humano. Porque todos nós temos nossos defeitos, nossas virtudes, e a gente sempre tá certo. Eu sempre falo isso. Tem como vencer uma discussão? Lógico que não. Porque a minha verdade é a minha verdade. Aquilo que eu creio é uma verdade pra mim. Então, se eu chegar pra falar pra você, nossa, esse copo aqui é azul. E a Márcia chegar pra mim, nossa, esse copo laranja é maravilhoso. Ou seja, a vida é como a pessoa vê a vida. Ela não vê pelos meus olhos. Ela vê pelos olhos dela. Então, nunca tenta vencer uma discussão. Você não vai conseguir, nem a pessoa. Por quê? Porque a forma de ver o mundo e a reação que a pessoa tem sempre são diferentes, porque o indivíduo é único. Então a gente vai tentando ali, sabe, analisar essa visão sistêmica da nossa vida de uma forma mais plena, mas deixar fluir. Quando encalhar, eu sempre falo, é o Waze. Encalhou, você bota o Waze e bota outro caminho. Esse caminho que eu tô tentando aqui não tá legal. Vamos analisar. Qual é a visão sistêmica que eu tenho desse acontecimento? E a gente começa ali, tá? Mais focado numa melhoria. Então, todo mundo entendeu aqui? Alguém quer alguma pergunta sobre essa lei da autorresponsabilidade? O que realmente a gente precisa? E isso que é a coisa mais incrível, é a gente ter a consciência da onde a gente tá, para onde a gente quer ir. Então, coloca, eu tô hoje em 2020, maio, e o que eu quero realizar ainda em 2020? E coloca, estamos aí há 6 meses e meio de dezembro. Coloca no papel, vai em frente, não fica focado no problema, nem no como. O como, quando você foca, vai dar certo. Começa a trabalhar a mentalidade, começa a pensar, nossa, é pra mim, ir pra Maldivas é pra mim. Eu tô falando isso porque a gente tem um projeto de ir pra Maldivas, gente. Então vai ser um barato ir com a gente aqui. Imagina você tá ali falando, nossa, valeu a pena, sabe? Não pensa em sobreviver não, porque sobreviver a gente vai de qualquer forma. Mas pense em realizar sonhos. E quando você assume essa questão da autorresponsabilidade, os setores, todas as competências que nós viemos falando desde segunda-feira, analisa. Você colocou a nota lá, insatisfatório, muito insatisfatório, regular, muito feliz, satisfeito, você já vai vendo, poxa, em maio eu estava muito insatisfatória no setor social. Eu tava ruim de relacionamento, a minha empatia era zero, eu não tava me relacionando melhor, eu não tava sendo um líder inspirador, eu não tava inspirando as pessoas, mas agora, daqui a um ano, você vai analisar o seu gráfico, você fala assim, gente, que maneiro fazer isso, sabe? Que maneiro, que maneiro. Então, assim, você vai vendo a evolução. Então, anota, você precisa ver a sua evolução. Se você não registrar ela, como é que você vai saber? E tem gente que evolui e não esquece. E aí fica triste, minha vida não tá legal, porque ele não registrou a caixinha da vitória, não registrou o progresso, entende? Então é muito, muito importante que a gente analise isso, e quando a gente tem crescimento, a gente fica o quê? Produtivo, feliz, tá? Realizado, e você extrai, anota isso, o melhor do seu potencial, anota isso. Quando eu cresço, eu extraio o melhor de mim. Escreve, quando eu cresço, eu extraio o melhor de mim. Então você começa, sabe, sentir, sabe, que é inevitável encontrar dificuldade. Não tem como viver sem dificuldade, sem desafio. Mas aprender com elas é opcional. Ou você aprende ou você sofre. Ou você aprende ou você vai carregar isso para sempre como uma âncora na sua vida. Como eu falei, a âncora que você quer ir pra frente, mas tá te puxando pra baixo. Porque eu não quero mudar. Não é porque eu não quero, porque inconscientemente a gente não sabe o que tá prendendo a gente. Então a gente faz muito esforço. Então quando a gente começa a ter essa visão sistêmica do setor que eu preciso melhorar, nossa, a sua vida vai ficando leve, você vai tirando rancor, mágoa, sabe? E as pessoas, elas procuram mudar as circunstâncias. Essa é a questão. Pega isso, pega essa chave no dia de hoje. As pessoas estão em busca sempre de mudar as circunstâncias, mas nunca de mudar a elas mesmas.
É autorresponsabilidade, é isso. Eu vou culpar o vento, eu vou culpar o sol, a chuva, a quarentena, o governo, porque eu tô sempre baseando o resultado da minha vida nas circunstâncias e não eu ter autorresponsabilidade de mudar a mim mesma. E a gente sempre, tá? Eu tô falando em mim também, né? A gente sempre quer ficar dentro dos nossos limites, porque dentro do limite é confortável. Sabe? Obrigada, Thelma. É isso aí. A gente tá na era do transbordo, sabe? Passar informação, passar palavras edificantes, que esse é o nosso papel aqui como ser humano. Né? A sociedade tá querendo tanto ter, acontece uma coisa dessa, sabe? E a pessoa fala assim, pra que tá servindo tudo isso aqui que eu tenho, enquanto eu não consigo nem ser uma pessoa feliz? Nem produtiva, nem alegre, porque a minha vida sempre foi baseada em ter e nunca ser. E daqui pra frente, na quarentena, a pessoa que não for baseada no ser, a vida dela vai estar tão sem graça. Ela pode ter tudo, ela pode ter avião, helicóptero, 50 carros, bolsa, como eu falei ontem, mulheres, aquela bolsa Louis Vuitton, aquele sapato Louboutin, mas mesmo assim tem gente que tem tudo isso e não é feliz. Eu não tô justificando, porque é lógico que ter dinheiro é bom, mas ela não é tudo. Então, quão é importante a gente estar ali, sabe, pensando que é hora de começar a mudança principal na nossa vida, que é a mudança de mentalidade. Essa mudança, ela é definitiva, eterna, ela deixa marcas, ela deixa legado, ela inspira pessoas, ela faz com que a sua vida seja, sabe, feliz de todo dia falar com novas pessoas. Eu tava anotando aqui, eu falei com 11 pessoas diferentes hoje pelo WhatsApp, pelo telefone. Ou seja, novas histórias, novas vidas, novas amizades, novos contatos. Essa é a beleza da vida. Ontem a gente falou com uma pessoa do Espírito Santo, muito engraçado. A gente agregou tanto valor à vida dessa pessoa que ela falou, nossa, eu tenho uma casa aqui em Guarapari, você tem que vir com a sua família, nossa, eu vou dar a chave pra você. E é isso. Enquanto o mundo tá sempre desconfiado de tudo, quando você agrega na vida das pessoas, elas gostam. E é o convite que eu tenho feito aqui nessa live, agregue, tá? Porque a vida, ela começa a ficar boa no fim da zona da linha da zona de conforto. É isso que a vida tem de melhor. É o crescimento, sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Então coloca ali, o que eu tenho crescido, em qual setor da minha vida? E o que eu quero crescer? O que eu quero crescer, coloca aí. Essa quarentena uma coisa que eu adiei há 20 anos, coloca aí no papel. Nossa, eu vou fazer. Passando essa quarentena, conte comigo que eu vou estar fazendo isso, que eu fico adiando e procrastinando. Então anota, procrastinação é igual a medo. Anota isso aí. Procrastinar uma ideia, um projeto, uma ação é medo. E como eu falei ontem, o medo, ele é circunstancial porque ele não existe. Colocou aí? O medo existe só na minha imaginação. Por isso que a gente coloca lá. Vamos trabalhar a imaginação. Então, para resumir aí a semana, que foi incrível essas leis de competências, a gente vai fechar aqui a live hoje falando sempre você trabalhar na sua autoconfiança. A autoconfiança é o segredo de continuar aprendendo, de ser uma pessoa realmente melhor. E chega uma hora mesmo na vida, por isso que eu acho que a quarentena tá nesse ponto, que é preciso parar de esperar, sabe? Que o homem o que a gente espera que o homem seja para quem ele é de fato. É nunca a gente colocar expectativa no outro, é sempre esperar o melhor das pessoas, né? Eu sempre falo, eu espero o melhor das pessoas, até que elas me provem ao contrário. E eu acho que a gente tá numa sociedade que tá sempre esperando o pior. Sempre esperando o pior das pessoas. E eu acho que a gente tem que fazer essa transformação, esperar o melhor das pessoas. Porque quando eu espero o melhor das pessoas, eu tô refletindo aquilo que eu tô extraindo de mim melhor. A vida realmente é um eco. Então, se as pessoas que estão te rodeando não estão te agradando, se transforme a você mesmo. Como eu falei, não coloca nas circunstâncias, não esperem das pessoas o que elas precisam ser para que você seja com elas. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, toda vez que uma pessoa é rude, é grosseira, né, nos magoa, nos fere, nos trai,
a gente não pode esperar muito delas, porque a única coisa que elas têm é isso, é por isso que elas estão dando isso. Mas a gente nunca paga na mesma moeda. A gente sempre tem que dar o melhor da gente, grava essa. E a gente ensina umas regrinhas aqui que a gente faz. Não é fácil, tá? Não é fácil. Deixa eu ligar o ar aqui que ficou calor. E tem uma diferença muito grande aqui que me ocorreu, que tem pessoas que elas não acreditam em mudança, também é uma outra verdade. Elas não acreditam que podem mudar, elas acreditam que elas são uma árvore, que as raízes delas estão presas no mesmo lugar para a eternidade, até o carvalho cair, até o vento... Não. O grande segredo para uma mudança é você crer que é possível mudar. Essa é a primeira. Depois você vai para as técnicas, para o ensinamento, mas você precisa crer que ainda há esperança, que há mudança, desde que eu não culpe as circunstâncias, nem culpe as pessoas, nem os acontecimentos, mas que eu tenha a autorresponsabilidade de assumir que eu sou o motorista do meu ônibus, eu sou o piloto do meu avião, e quem dá a direção, quem faz o mapa de voo é Deus. Então, quando a gente entende que já tem um mapa, que está só esperando a gente pegar o nosso avião, colocar a rota certa e continuar na subida, pode ter turbulência, pode ter tempestade, mas que eu vou continuar a focar no plano, no mapa, no plano de voo que Deus tem para nós, que é um plano que voar como águia, planos de crescimento, de paz, né, de felicidade, de progresso, apesar das tribulações, apesar do gigante se levantando. Então, esse aqui foi o resumo da live de hoje. Assuma a responsabilidade, o que é preciso mudar, o que você precisa mudar em você em comportamento, né? O que decisão que você precisa ser tomada, o que você precisa anular, decidir anular a etapa anterior. O que eu preciso, cara, decidir nessa quarentena? Eu decido perdoar, então eu vou lá e perdoo. Eu decido cuidar da minha saúde, eu vou lá e cuido. Eu decido ler livros e crescer mentalmente, espiritualmente, eu vou lá e faço. Tudo isso que exige da gente. Então, tudo que for difícil no futuro vai nos dar uma vida fácil. E tudo que for fácil na vida, na nossa velhice, na nossa longevidade, vai ter um futuro difícil. Então, você tem que escolher. O difícil hoje vai ser o facilitador da minha vida amanhã. E o fácil hoje vai ser o dificultador da minha vida amanhã. Então não espere para começar um projeto, não espere para decidir fazer um quadro de visualização, não espere para perdoar, não espere para mudar, não espere para ser feliz por circunstâncias. Quando isso acontecer, eu vou ser feliz, mas quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. A sua felicidade está sempre diante de circunstâncias. Ah, quando eu chegar naquele cargo na empresa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver essa promoção, eu vou ser feliz. Quando a minha casa tiver uma cortina roxa com bolinha de cor de abóbora, eu vou ser feliz. Quando eu morar no outro bairro, eu vou ser feliz. Não, Deus está falando para você hoje. Seja grato pela vida que você tem, enquanto você sonha a vida que você está planejando para o seu futuro. Porque se você reclamar no caminho, lembra que eu falei de reclamação? O e-mail no provedor de Deus volta. Pedi, reclamei, volta. Pedi, murmurei, volta. Não tô agradecendo, eu tô infeliz com a vida que eu tenho, volta. Então você não faz um novo progresso, um novo patamar, e eu faço um convite para você nessa quarentena. Que você saia dessa quarentena e que a gente venha aqui compartilhar o quanto a sua vida mudou, mas não pelas circunstâncias, pelo dinheiro, pela casa, por tudo. Não, mas pela pessoa que você vem se transformando. E esse é o maior legado que a gente pode ter na nossa vida. Quem realmente eu sou, para que eu estou aqui e quais são os planos que Deus tem para minha vida, que eles são muito maiores que eu possa imaginar, sonhar, declarar ou ter noção das coisas grandiosas que Deus tem preparado para a nossa vida, desde que, porque existem princípios para que a gente receba as promessas. Eu começo a agradecer pela minha vida, a louvar a Deus pela minha saúde, independente se eu estou andando, se eu estou na cadeira de roda, independente da minha conta bancária, independente das circunstâncias. Por quê? Porque toda vez que a gente não assume a responsabilidade e coloca nas circunstâncias o resultado da vida que a gente vive hoje, porque a gente plantou essa vida, a colheita, ela não é opcional. Ela é obrigatória.
Mesmo que a colheita esteja toda podre, você tem que colher para arar o solo e colocar novas sementes. Então eu te convido, vai arar o seu solo, tira as ervas daninhas, né? Tira todo o espírito, sabe, de sentimento ruim do seu coração, da sua mente, sobre pessoas, circunstâncias, tudo. Vai arar o seu solo, vai tirar as ervas daninhas, as sementes tóxicas, as sementes cheias de agrotóxico que está intoxicando a sua alma, o seu espírito, o seu psique, né, a sua mentalidade. Começa a cortar, corta, limpa tudo. E agora, pós quarentena, você vai jogar as novas sementes, porque Deus já deu para você essas sementes de amor, de compaixão, de paciência, benignidade. Tudo isso é um combo de Deus que eu falo, já tá lá. Teve até uma live que eu fiz lá, a demonstração das sementes. Elas já estão aí no seu coração. Basta você pedir, Deus, vem aqui, ó, me ajudar a plantar, entra aqui na minha vida, né? Tem aquele louvor, entra na minha casa, entra na minha vida. E aí sim a gente começa a colher de forma diferenciada e vai ser muita felicidade a gente poder lá na Maldivas lembrar desses 5 anos que passaram. Então, que Deus abençoe seu final da noite. Tá quase começando, né? Quase chegando às 18 e vai ser um prazer a gente sair dessa live mais edificado, mais feliz. E aproveita, tá em casa acabando essa live, dá um abraço na pessoa que você ama, na sua família, nos seus filhos, no seu pet, na sua planta, em você mesmo e fala, nossa, Senhor, muito obrigada pela vida que eu tenho, eu sou muito feliz. Como eu tenho teu amor. Eu tenho uma casa para morar, eu tenho uma comida, eu tenho uma live, eu tenho uma internet, eu tenho até um celular. E assim a gente vai tendo um coração grato, um coração reto, naquelas coisas que realmente são importantes. Porque o resto, pessoal, nada importante, vou te falar. É só preocupação, dor de cabeça que não vão nos levar a nada. Nada mesmo. Então vamos aí fazer uma oração para você que tá na live, né? Vamos agradecer. Bota a mão no seu coração e coloca aí, sabe, uma respirada. Sente a presença de Deus na sua casa, na sua vida. Fala, Senhor, como eu sou grata, muito obrigada, me perdoa por reclamar da minha vida, Senhor, reclamar das minhas circunstâncias, enquanto tem outros que não têm nada do que eu tenho e mesmo assim eles estão felizes, Senhor. Obrigada pelo meu lar, pela casa, pela cama que eu tenho para dormir, Senhor. E caso eu não tenha uma cama hoje, eu conto que meu passado ficou para trás e meu futuro está nas tuas mãos, Senhor. Como eu sou grata por estar nessa live, por ouvir a Ti, Senhor, porque as palavras são suas, não são da Cris. Eu louvo e engrandeço o Teu nome, Senhor, por toda inspiração de fazer com que a cada dia eu me anime para fazer essa live das 5, Senhor. Só Tu sabes no meu coração o quanto eu quero ser usada, Senhor, e por isso que eu te peço todos os dias, me usa, Senhor, no caminho que só precisa. Eu tô aqui para Te servir. Em nome de Jesus, declaramos saúde, declaramos que caiam por terra qualquer pensamento de raiva, de mágoa, de ressentimento, Senhor. Qualquer sentimento de dor física, de dor espiritual, sentimento de tristeza, ansiedade, caiam por terra agora. Que todo sentimento de incerteza do futuro, Senhor, que a pessoa que está assistindo essa live confie em Ti, Senhor, sabe que Tu tem cuidado dela, cuidado de todos nós. Nós declaramos com muita alegria, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido durante essa quarentena, para que mais pessoas conheçam o Teu amor, porque Teu amor liberta, Teu amor constrói, e Teu amor estabelece a nossa paz no nosso coração. Toda alegria que em Teu nome nós possamos declarar. Declaramos um final de noite abençoado, Senhor, e amanhã, com a certeza que às 5 horas nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor, e que as pessoas possam ser transformadas e que possam transbordar o Seu amor por outras pessoas. Nossos irmãos, que somos filhos de Deus, somos iguais perante a Ti. Em nome de Jesus declaramos amém, amém, amém. Dá um grito na sua casa, glória a Deus, amém, Senhor. Um beijo, gente. Tu tem sido tão bom. Até amanhã, viu? Coloca o seu relógio para despertar, para não esquecer da live das 5 e dar aquela parada amanhã pra gente voltar aqui. Um beijo no seu coração. Amo vocês. Tchau.